Paz, graça e paz, povo de Deus. Que maravilha estarmos outra vez falando a respeito do nosso Pai. Uma semana se passou e eu sei que você esteve bem, que Deus guardou, que Deus sustentou, que Deus supriu. E hoje eu quero te convidar a fechar os teus olhos só um instante para que nós possamos agradecer a Ele. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós queremos orar agora, agradecendo ao Senhor por todos esses dias que passamos e podemos ver o Teu agir, o Teu mover, a Tua graça nos bastou, nada nos faltou. Queremos Te agradecer, Pai, por estarmos aqui reunidos para lermos a palavra do Senhor, comentar sobre ela, aprender sobre ela e procurar vivê-la todos os dias. Que a Tua mão santa nos guie, doce Espírito Santo, toma a frente, fala conosco e nos ajuda em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estudar um pouco a respeito da palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 45, dos versos 1 ao verso 3. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para discernir o lombo dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Olha a palavra maravilhosa. Ele te chama pelo nome, assim como chamou Ciro. Amém? Bom, quero falar um pouco a respeito de Ciro. Eu irei adiante de ti, diz a palavra. Foi assim que ele disse para Ciro. Ciro era um rei. E aqui nós vemos o amor e o cuidado de Deus para com este homem, para com este rei. Ele era rei da Pérsia. E Ciro não era um exemplo de bondade. Ele era conhecido como o rei sanguinário. A Bíblia diz que Ciro, ele guerreava e ganhava, ele conquistava, ele ganhava reinos, ele não perdia suas guerras e ele vivia assim constantemente. Ele é hoje a figura daqueles que foram restaurados por Deus. Amém? Eu vou repetir, Ciro é a figura daqueles que foram restaurados por Deus. Antes chamado de o rei sanguinário, hoje um homem que foi levantado aqui agora, um homem sendo levantado por Deus para restaurar o altar, para restaurar o templo. Então, o que eu quero que você preste bem atenção. Houve um momento na vida desse rei em que ele pensou, para que tudo isso? Para que tanta guerra, para que tanta conquista, para que tanto movimento, para que tanta morte, para que tanta agonia? Foi quando aconteceu um relacionamento entre Ciro e Deus. Deus, ele está sempre pronto a ver, a ouvir, a nos sustentar. Quando nós queremos mudar de circunstância, quando nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida e nós fazemos talvez a mesma pergunta que Ciro fez, para que tudo isso? Para que tanta luta? Para que tanta agonia? Para que tanto desassossego? Há um vazio dentro de você, provavelmente havia, com tantas conquistas ainda havia um vazio dentro da vida daquele rei. O Senhor falou para Ciro nos versos 2 e 3, eu vou repetir para que você lembre bem, diz, eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. E ainda diz mais, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Olha bem o poder da palavra. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Para que saibas que eu sou o Senhor. Olha que maravilha quando você tem um convite desse. Eu vou adiante de ti para que tu saibas que eu sou o teu Deus.
para que tu saibas que eu sou o teu Senhor. Olhe, nesse exato momento aqui, eu tenho certeza que houve um mover diferente na vida deste homem e houve uma abertura na mente dele para que ele pudesse entender o que Deus realmente queria, que conquistas eram aquelas que Deus queria que ele fizesse, que portas eram aquelas que Deus estaria abrindo, que caminhos eram aqueles, já que ele tinha facilidade de conquistar, de ganhar, era um soberano. Então, hoje eu quero te dizer que somos os Círios que o Senhor chamou para fazer a obra. Os Círios que o Senhor chamou para fazer a obra. E que obra é essa? Restaurar o templo, o altar de Deus na sua vida. É a maior obra que o Senhor te entrega. É o princípio das maiores obras que o Senhor te entrega, melhor dizendo. Restaurar o altar de Deus, o templo de Deus na tua vida. Tirar mais tempo de comunhão, viver mais na presença dEle, ter mais entendimento da palavra, falar mais a respeito dessa palavra. Lá no livro de Romanos 12, nos versos 1 e 2, está escrito assim, escute. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para que, olha, experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós teimamos em querer que a nossa vontade se realize. Mas volte aqui comigo para a palavra, para a Bíblia. Quando a sua mente, como está aqui em Romano, quando a sua mente estiver renovada, o seu coração entregue como sacrifício vivo a Deus, haverá uma transformação na sua vida. Haverá um mover diferente de Deus na sua vida. Você vai viver um tempo novo de entendimento da palavra. Você vai entender para que você veio, qual foi o chamado. Todos temos um chamado. Então Deus, Ele quer te firmar no conhecimento da palavra dEle, para que você vá em busca daquilo para o qual Deus te chamou. Deus nos chamou não só para fazermos uma grande obra dentro de nós mesmos. Não só para isso. Isso é o princípio. Isso é a transformação. Isso é quando eu estava lá fora sem entender qual era o meu chamado, sem entender da palavra de Deus e vivia assim, dissolutamente, absolutamente. Mas hoje não. Tudo que a gente vai fazer, a gente já tem um cuidado e um zelo especial de saber se estamos agradando a Deus. Se o nosso viver está sendo digno do sacrifício da cruz. Olhe, escute bem. Além de Deus ter nos chamado para fazer uma obra dentro de nós mesmos, fazermos uma obra dentro de nós mesmos, Ele também nos chamou para construir a sua obra, implantar o seu reino na terra, no mundo. Porque hoje, queridos, e sempre foi assim, não é uma coisa de hoje, mas sempre foi assim. Muitas pessoas procuram encontrar a paz, procuram encontrar a salvação, procuram encontrar Deus em coisas onde Ele não está, em lugares onde Ele jamais irá. E você precisa entender que essas mudanças, elas têm que existir dentro de nós. Porque de uma forma ou de outra, muitas vezes somos levados a uma idolatria, ao trabalho, à família, a coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. E hoje eu quero que você saia deste momento que você vai ouvir essa ministração, você conclua que há necessidade de restaurar o altar da sua vida. E além disso, como eu já falei, Deus quer que você implante o seu reino. A obra que o Senhor pôs nas nossas mãos, nas mãos daquele que acreditam que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas, a obra que Ele pôs na nossa mão é exatamente para mudar a sorte das pessoas, é exatamente para restaurar vidas, para curar enfermos, para multiplicar pães, para repreender Satanás, para tirar pessoas do cativeiro, para tirar vidas
que estão vivendo acorrentadas de uma forma cruel, sem nenhum domínio de si mesmo, levadas pelas drogas, pelo crime e por tantas outras coisas. É para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que Ele nos chamou. E quando nós entendermos que precisamos viver este chamado de Deus, que precisamos entender que o poder de Deus está sobre nós, porque Ele delegou isso para os seus filhos, aí nós vamos começar a trabalhar naquilo que é tão importante para Deus: vidas. Vidas que estão amarguradas, abatidas, enfermas, depressivas, cometendo suicídio, pensando em suicídio, casamentos separados, filhos abandonados. Vidas, bem mais precioso para Deus. Foi por vidas que Jesus foi para a cruz. E Ele deixou para que nós fizéssemos as obras que Ele fez, e maiores ainda. E as maiores vão acontecer quando eu e você estivermos totalmente sendo um altar de Deus restaurado, habitado pelo Espírito Santo, conduzido por Ele e fazendo a vontade do Pai. Aí, quando tudo entregarmos ao Senhor e descansarmos nele, todas estas bênçãos de Isaías 45 que foram liberadas na vida de Ciro, serão liberadas da nossa vida. Vamos viver um tempo novo de prosperidade, fé e comunhão com Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Olha para dentro de ti a partir de agora. Veja o que precisa ser restaurado nesse altar, para que habite nele o Espírito Santo de uma forma tremenda, fabulosa, fazendo tudo que só Ele sabe fazer. Que o Senhor te abençoe, que a tua casa seja bendita, que tu prospere nos caminhos do Senhor e que tudo em tua volta seja cheio de paz, de alegria e de união. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.